Nessa primeira aula, vamos começar a falar da inspiração verbal e plenária, porque quando fala de crítica, o pessoal já pensa que é alguma coisa para detonar a Bíblia, né? Mas a crítica, lembra que a gente falou que a crítica textual, ela não vai tentar detonar a Bíblia, ela vai tratar da história do texto, da história da transmissão do texto e das variantes textuais que existem. Diferente das outras críticas, né, literária, de forma, das fontes, que elas são chamadas de alta crítica, e elas procuram fazer uma desconstrução do texto. A crítica textual, não, que é a chamada baixa crítica. A ideia é entender a história do texto, como o texto bíblico foi transmitido e como a gente vai lidar com as variantes textuais, né? A diferença da crítica do Novo para o Antigo é porque você tem um texto, vamos dizer que é um texto receptus do Antigo Testamento, que foi aceito unanimemente como um texto padrão, que é o do Códex B19, que é chamado de Códex de Leningrado, ou Códex de São Petersburgo. A cidade de Leningrado depois mudou o nome para São Petersburgo. Mas a codificação técnica é B19. E olha que curioso, ele é do ano 1010. Lembra que na crítica do Novo, o pessoal fala nos manuscritos mais antigos, que são os melhores, que na verdade são só 3? Porque no caso do Novo Testamento, o pessoal não fala isso se o Códex B19 é do ano 1010, depois de Cristo, tá? 1010 depois de Cristo. Moisés escreveu em 1500 a.C., nós temos um Códice de 1010 depois de Cristo. É o texto padrão de toda a Bíblia hebraica. E vão ter as variantes textuais nas notas de rodapé, nas diferentes versões da Bíblia, entendeu? Então, como que se aceita um manuscrito recente, vamos dizer assim, e não os mais antigos? Porque ele é recente, mas pela história da transmissão do texto, percebe-se que ele foi copiado com muito esmero, né? Muita dedicação, e as variantes dele, elas são poucas, né? Então, se usa um texto, uma espécie de texto receptus do Antigo Testamento, que é o texto do Códex B19. E não há muita tentativa de abandonar esse texto. Tentaram pegar o Códex de Alepo, mas o problema é que o Códex de Alepo começa em Deuteronômio. Né? Só o B19 que tem toda a Bíblia hebraica. Como é que você vai fazer um texto crítico começando em Deuteronômio? A Universidade Hebraica de Jerusalém tem lá um projeto de fazer, com base no Código de Alepo, e nunca acaba também, né? Fica fazendo as partes aí, as notas de rodapé gigantesca, mas no fim das contas não vai ter Gênesis, Levítico e Números. Vai começar em Deuteronômio. Então, até hoje, não teve um texto substituto do B19, mesmo ele sendo do ano 1010 depois de Cristo. Então, a questão da idade do manuscrito, a própria história da crítica do Antigo vai mostrar que a data do manuscrito não tem nada a ver com a data do texto, tá? E dentro dessa perspectiva, a gente entender que Deus orientou a transmissão, tá? A Bíblia é palavra de Deus perfeita, infalível, inerrante em tudo que ela afirma. E para isso ser possível, Deus preservou e foi cuidando dessa transmissão, tá?
Então, para ninguém ficar na dúvida, a gente precisa falar também dessa questão da inspiração verbal e plenária. Tudo bem até aí? Se você pegar essa parte sobre inspiração, ela vai estar principalmente nos textos de teologia sistemática. Os manuais de crítica do Antigo e do Novo procuram não entrar na questão da inspiração. Eles vão trabalhar só com o material dos manuscritos, sem levar em conta a doutrina da inspiração. O livro que vocês estão lendo e vão ler do Pirken, ele vai colocar na questão da crítica a importância da doutrina da inspiração também. Porque não adianta Deus ter inspirado e não ter preservado, né? Deus inspirar e não preservar, o texto não ia chegar até nós. Então, a maioria dos comentários mais amplos sobre inspiração vão estar nas teologias sistemáticas, tá? Tem os que não creem na inspiração, são chamados teólogos liberais, que são os críticos da alta crítica, principalmente. Mas a doutrina da inspiração é fundamental para a vida e prática da fé de qualquer cristão. Porque se a Bíblia é menos que inspirada, ela seria um livro qualquer. Ela teria o mesmo valor de qualquer outro livro de literatura. Então, geralmente, o pessoal da liberal que não aceita a doutrina da inspiração também não vai dar o valor devido à Bíblia como palavra perfeita, infalível e inerrante. Então, isso diferencia, assim, drasticamente os teólogos liberais dos teólogos ortodoxos, tá? Porque o teólogo liberal até vai falar de revelação. Eles preferem usar o termo revelação. Eles vão evitar o termo inspiração, porque o termo inspiração é bem restrito, né? E o termo revelação é bem amplo. Então, eles vão dizer que a Bíblia é uma revelação, como vários outros livros religiosos também são revelação de Deus. Então, a diferença, essa palavrinha inspiração faz toda a diferença na teologia liberal e na teologia ortodoxa. Então, aí a afirmação básica, né? Se a escritura fosse menos que inspirada, seria tão útil como qualquer outra literatura secular, e deste modo não seria poderosa a palavra transformadora que os profetas e apóstolos viveram, creram e divulgaram. Esse ponto é importante também, né? A fé dos profetas e dos apóstolos era uma fé que entendia que a palavra de Deus era perfeita, infalível e inerrante. Então, quando alguém nega a infalibilidade, a inspiração, ele está negando a fé dos próprios apóstolos e dos profetas. E dos cristãos. Os cristãos, eles criam que a palavra de Deus era a palavra escrita. E que essa palavra escrita, ela era perfeita, infalível e inerrante. Quando alguém tenta mudar isso, então ele está falando de outra coisa, menos de fé cristã. Então, é uma outra fé. É a fé cristã, como nós encontramos na Escritura, eram de pessoas que entendiam que a palavra de Deus é especial, né? Não como qualquer outra escritura. É chamada a palavra de Deus a palavra escrita, tá? Que é um outro ponto importante. O pessoal tenta tirar a questão da escritura. Você vai ver os teólogos aí nos programas, nos podcasts da vida. Até esses dias eu vi um aí. Você vê que ele tenta tirar a escritura.
Aí fala o Evangelho, né? Os ensinos de Cristo, até fala de palavra de Deus, mas quando fala em escritura, ele fala, não, isso aí é a letra, e a letra mata. Então ele vai procurar, o doutor Paulo costumava falar um negócio interessante, que o diabo não gosta de escritura, né? O diabo prefere tradição oral, porque a tradição oral você vai mudando, você vai manipulando, né? Quando o texto está escrito, ele está fixado. Tem até o ditado latino lá. Tem um ditado latino também. É verba volat, scriptura manet. A termo uma vez citou esse texto. A palavra voa, a escritura permanece, né? E é verdade, no ditado latino, você vai falando, as pessoas podem distorcer o que você fala. Distorcer o que você escreve já é mais difícil, porque vai ficar permanente ali, né? Você sabe que mesmo em audiências judiciais não tem um cara que fica lá, um taquígrafo, né? Por que o cara não grava, né, no gravador? Por que tem que ter o cara lá digitando, né? E mesmo quando só grava, se tiver alguma dúvida sobre o que foi falado, vai chamar um perito para fazer transcrição. Então, por que precisa transcrever se você já está ouvindo? Já pensou nisso? O cara não está gravado? Por que precisa transcrever? Porque mesmo quando a gente ouve, não pode um ouvir uma coisa diferente. Aí o perito vai fazer a transcrição. Aquilo vai ficar escrito para não haver dúvida. Aí vai ter um laudo com a transcrição daquilo que foi falado. E aí vai servir como prova definitiva. A transcrição vai servir como prova definitiva. Se só está gravado, podia servir a gravação. Mas quando a gente fala, pode ter diferenças de compreensão no que se fala, né? Vogais que são parecidas, né? P, B, T, T. Depende da dicção da pessoa, você vai entender a coisa completamente diferente. Então é interessante que Deus escolheu preservar sua palavra de forma escrita. E ele deixa claro isso em várias passagens. Fala para Moisés, escreve isso num livro. Aí você abre em Josué e fala, não cesse de falar do livro desta lei, para ter cuidado, fazer o que tudo que está escrito. Aí João fala, essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aí, lá em Apocalipse, Jesus fala, escreve que essas palavras são fiéis e verdadeiras. O apóstolo João, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que pratica. Aí lá no fim do Apocalipse fala, quem tirar o que está escrito, Deus tirará a sua parte, quem acrescentar no que está escrito. Assim, o cara, para negar a importância da escritura, ele tem que negar a própria escritura, né? Mas aí fica nessa história, o evangelho. Eu falo, caramba, o evangelho está onde? De onde você tirou esse evangelho? Não, que a gente tem que pregar Jesus e não um livro. Mas de onde você aprendeu sobre Jesus? Não foi no escrito? Você viu o filme do Spielberg? A gente sabe sobre o evangelho, sobre Jesus, pelo aquilo que está escrito. Então, há essa história de tentar deslocar a escritura como se pudesse existir evangelho, como se pudéssemos falar de Jesus sem falar de escritura.
E não era assim que os apóstolos entendiam, e nem os profetas. É um clássico da teologia sistemática, o Erickson vai dizer que a teoria verbal sustenta que a influência do Espírito Santo foi além da direção dos pensamentos, chegando à seleção de palavras usadas para transmitir a mensagem. A obra do Espírito foi tão intensa que cada palavra usada é a palavra exata, desejada por Deus naquele ponto para expressar a mensagem. Em geral, há um grande cuidado em insistir que não se trata, porém, de ditado. Tá? A gente sabe que Deus soprou, como diz lá Timóteo, né, 2 Timóteo 3,16, e o homem inspirou o sopro. Né? Esse é o sentido lá de theopneustos. A escritura é o sopro de Deus. E aí, exatamente como se deu esse processo, a gente não sabe. Mas a gente sabe que as palavras usadas são as palavras que Deus quis e não as que o autor humano quis. Embora Deus preservasse, né, tenha preservado o estilo literário, a linguagem, né, até a gramática do autor, mas ele orientou. A gente pode entender como uma supervisão do espírito. Então, o autor teve a sua liberdade, mas essa liberdade foi supervisionada, uma espécie de liberdade assistida, né? E isso aconteceu somente com Moisés, os profetas e os apóstolos, tá? A gente fala Moisés, os profetas, tudo que vem depois de Moisés é chamado na Bíblia hebraica de profetas. E apóstolo é tudo que vem dos apóstolos, direta ou indiretamente. O que veio dos apóstolos, ou os escritos dos próprios apóstolos, ou de pessoas que estavam ligadas aos apóstolos, estavam autorizadas por eles a escrever os ensinos deles, né? Assim que a Bíblia entende Moisés, profetas e os apóstolos. Então não é um ditado, não é igual lá acontece no espiritismo, em que o cara vai e perde a sua consciência, faz uma psicografia. É um processo natural, mas sob a supervisão do espírito. Então, isso aqui é chamado de inspiração verbal, tá? Porque as próprias palavras são usadas como Deus quis usar. Tem um outro livro mais simples aí, Estudando as Doutrinas da Bíblia. Então, ele fala o adjetivo plenário, então, inspiração verbal e plenária, né? Indica que a inspiração reivindicada se estende a toda a Bíblia. Então, Deus fez com que toda a Bíblia fosse escrita e não apenas as seções que levam a marca da inspiração mais claramente. Porque alguns vão... Virou comum agora se propagar essa história de que não é toda a Bíblia que é inspirada, né? A Bíblia contém a palavra de Deus e não que ela é a palavra de Deus. É a mesma coisa que pegar um copo d'água e você falar que a água é inspirada, mas o copo não. Aí você fala, então tira o copo. Para onde vai a água? Vai esparramar, né? Então não dá para tirar o conteúdo, né, daquilo que contém. Então, a Bíblia não é toda a palavra de Deus que poderia existir, porque Deus é infinito, né? Mas é todo aquele que quis revelar. É todo aquele que escolheu revelar. Eu vou falar, mas a palavra de Deus é mais ampla do que a Escritura. Mas a palavra que ele quis revelar é o que está escrito, né? O resto nós não sabemos. Nós não temos garantia que as outras coisas vão ser palavra de Deus,
porque a garantia está só naquilo que ele escolheu revelar. Depois que fala inspiração verbal, é porque cada palavra ela foi dirigida e supervisionada por Deus, e plenária porque se estende a toda a Bíblia. Senão o cara ia ficar escolhendo, né, aquelas partes da Bíblia que ele quer, ou fazer um cânon dentro do cânon, que é muito comum, né? O cara pegar um livro lá e fazer um cânon dentro do cânon. Os caras fazem isso mesmo, né? Eles pegam as epístolas, dão uma ênfase nas epístolas, que vão falar que elas são doutrinárias, vão dizer que o livro de Atos é histórico, então Atos não teria doutrina, né? Até o pastor Enéas combateu isso aí no livro O Batismo no Espírito Santo, né? Porque um dos argumentos é que Atos só está descrevendo aquilo que aconteceu na igreja e que não seria um livro doutrinário. Aí o pastor Enéas mostra a doutrina escatológica em Atos, a doutrina da igreja em Atos, várias doutrinas são expostas em Atos. Hoje é mais difícil o cara defender isso, porque é claro que Lucas teve propósito teológico, né? Ele não está fazendo só um... Lá na introdução ele fala, essas coisas foram escritas para que você entenda o que Jesus ensinou. Então ele não está escrevendo historinha, né? Nem história acadêmica, está escrevendo teologia. Então os camaradas fazem essa seleção mesmo, aí só prega nas epístolas, né? Às vezes até escolhe, né? Romanos. O cara pega um capítulo lá de Romanos, ou pega Romanos dentro de uma visão específica e vai fazer um cano dentro do cano. Eu tenho um livro aqui, está lá na igreja, chama O Espírito Santo nos Evangelhos e em Atos. Eu acho que é de um cara que escreveu outra coisa lá. Aí ele fala do Espírito Santo nos Evangelhos, o livro deve ter quase 300 páginas, 300 páginas. Aí eu fui ver e falei, cadê o livro de... Quando ele fala do livro de Atos, tem 2 páginas, é brincadeira. Se tiver 2, 3 páginas no máximo. Como assim? O cara fala dos Evangelhos. O título do livro é O Espírito Santo nos Evangelhos e no livro de Atos. Aí ele tem 3 páginas falando do Espírito Santo no livro de Atos. Como assim? O livro de Atos é o livro que mais cita o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo aparece mais em Atos do que qualquer livro no Novo Testamento. Então, se você pegar em termos estatísticos, veja, Lucas tem 24 capítulos e Atos tem 28. Se juntar os dois, vai dar 52 capítulos, né? É muito mais do que todas as epístolas paulinas juntas, em termos de quantidade de escrito. Então, Lucas foi o que mais escreveu. Porque as epístolas paulinas são pequenas, né? Você vê que os capítulos de Lucas são enormes. Capítulos com 60, 70 versículos. Então, se juntar a quantidade de escrito, de capítulos de versículos, Lucas foi o autor que mais escreveu mais que Paulo. Lógico que Paulo tem muita doutrina mais reformulada, né? Mas aí o cara faz uma... Mas é para quê também, né? A gente sabe para que é, né? É para ser sensacionista de novo, né? Foi ontem, né? Ontem foi terça. Ontem entrei na biblioteca lá do seminário, aí fui ver o comentário de Marcos dessa série que está saindo pela Vida Nova. O cara teve a coragem de acabar
em Marcos 13:8. O comentário acaba em Marcos 13:8. Ele nem dá chance de comentar do 9 ao 20. Acabou o comentário, acabou lá. Comentário exegético. São muito bons esses comentários. Acabou no 13:8 mesmo, sem dó. E lembra que a gente falou, 3 manuscritos só, que não tem aquele final, né? O cara tem coragem de fazer o comentário de Marcos inteiro, um comentário grossão. Acabou no Marcos 13:8. O Hendricks, ele, e o Christian Marker, naquele comentário, ele até coloca lá dúvidas sobre o texto, mas ele comenta lá, né? Mas esse não, o cara acabou ali no 13:8 e não tem conversa. Tudo para negar a doutrina do continuismo, né? Então o cara está pegando um ponto problemático aí. Também no caso de Atos, que muitos autores vão falar. Atos deve ser lido como um livro descritivo. Ele está descrevendo o que aconteceu na história da igreja, não é doutrinário. O doutrinário está nas epístolas, né? E aí, quando a gente tem a época, né, que a gente vive, de descobertas científicas e linguísticas, fica cada vez mais difícil esse pessoal afirmar a doutrina da inspiração verbal e plenária, porque vão pegar também teorias linguísticas, vão se contaminar com a sopa teológica da modernidade, né? Impossível que não houve alteração na escritura. Agora, o curioso é que o texto massorético do B19 é uma prova de que Deus preservou mesmo. Porque o texto está inteiro, né, de Gênesis até Malaquias, até 2 Crônicas, né, porque a divisão da Bíblia hebraica termina em 2 Crônicas. A ordem está diferente. É um manuscrito bem recente, do ano 1010, quer dizer que é o século XI, e comparando com os manuscritos do Mar Morto, tem 2% de diferenças. E se você reduzir esses 2%, dá menos ainda, porque é só grafia de palavra. E o tempo de transmissão dá mais de 1.200 anos. Imagina que em 1.200 anos, ter 2% de variante é um milagre, né? Sim, ele só fala que tem variante para ser preciso, mas praticamente pode dizer que 100% do texto ficou preservado. Então ele vai contra essa história da impossibilidade de uma transmissão textual fidedigna. O próprio texto massorético é prova de que não. E o texto bizantino também, né? Se você ficar com a teoria eclética lá, aí você vai achar que tem muita variação. Mas se você ficar com o texto bizantino, você vai ficar com 2% de variante. Curiosamente, mais ou menos a mesma coisa, né? Deus deixou aí 2 a 3% para a gente estudar. O resto, qual livro hoje? Você pegar um livro, primeira edição, você pegar o meu livro, primeira edição, segunda edição, vai ter muito mais que 2% de. Na era da informática, com correção, com revisão, um computador para corrigir, cada vez que eu olho para o livro tem um erro lá. Esses dias eu vi na gramática hebraica, a grego, que eu já li várias vezes a minha, dou aula, olha, tem um negócio errado. Aí eu olho de novo, corrige, daqui a pouco vai ver, acha um negócio errado. Se olhar 10 vezes, 10 vezes vai achar alguma coisa errada. O Massoreta copiava o negócio lá, meu. Contava as letras, contava as palavras, contava os capítulos, versículos.
é que chama, o controle de qualidade do cara era melhor do que o nosso hoje na era da informática. Então, só que a mentalidade moderna não admite, né, que não haja erro na escritura. Ele vai querer classificar a escritura como se fosse qualquer outro texto, e aí vai ser cada vez mais difícil assumir essa posição. Então, com as teorias linguísticas, né, a era da informação, o pessoal vai questionar a teoria da inspiração, né? Mas, se a gente pensar bem, é a doutrina mais fundamental de todas as doutrinas. Porque se você nega essa doutrina, não tem mais doutrina, né? E se a Bíblia não é a palavra perfeita, infalível e errante, então as outras doutrinas que derivam dela não valem nada. Mas se você não aceita a doutrina da inspiração, como é que você vai aceitar teontologia, cristologia? Como você vai aceitar a soteriologia, a escatologia? Tudo vem da Escritura. Se a Escritura não é inspirada, então você vai poder pegar doutrina em qualquer texto. Você vai pegar doutrina em qualquer outra escritura. Então, se a doutrina da inspiração não for válida, como vai aceitar as outras doutrinas? Também não vão ter validade. E a questão fundamental é que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles reivindicam essa autoridade. Não é coisa que a gente está inventando, né? Eles mesmos se afirmam assim. É a afirmação da própria Escritura. Então, os profetas, quando eles falavam a palavra, eles diziam ter recebido essas palavras do próprio Deus. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor. Nos dias de Josias, o que é a palavra do Senhor? É isso que ele está escrevendo, né? Ele está trazendo o Devar Adonai, que aparece com frequência na Escritura, essa expressão. Ele não está dizendo que é a palavra de Jeremias. Ele está reivindicando ser a própria palavra de Deus. E os livros apócrifos, por exemplo, eles não têm essa reivindicação. Eles não estão dizendo ser palavra de Deus. Eles vão dizer, o livro lá do meu avô, né, o Ben Sirac, é o filho, o livro da sabedoria, não sei de quem. Ele não vai reivindicar que é palavra do próprio Deus. Então, essa reivindicação, ela está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostrando como palavra de Deus. Outra expressão que aparece é Neum Adonai Elohim, né? Assim diz o Senhor Deus. Esse Neum tem a ver com oráculo, uma palavra revelada, uma palavra que vem da parte de Deus em forma de revelação. Às vezes traduzida em algumas versões como oráculo. Assim diz o Senhor, na verdade, esse Neum, né? Oráculo do Senhor, Deus. Então é trazida uma palavra com autoridade. Também razão, né? Razão Novadia, Coamar Adonai Elohim. É uma visão de Obadias. Assim diz o Senhor. Quer dizer que aí ele traz uma coisa que ele recebeu e fala, o Senhor diz assim. Então ele está reivindicando que é a palavra do próprio Deus. Primeiro que é uma visão, né? O Isaías também usa a palavra razão, razão e Yeshayá, a visão de Isaías, né? Então essa palavra visão, ou esse assim diz o Senhor, hoje a gente ouve com frequência nas igrejas pentecostais, né? Assim diz o Senhor, mas imagina que naquela época alguém não ia
dar uma de louco e dizer assim diz o Senhor, porque o peso era muito grande. O cara estava assumindo uma responsabilidade muito grande de dizer que era o próprio Deus que estava falando. Outra expressão que aparece é esse Massá, não sei se vocês já viram, Massá Nínive, Sefer Hazon Nahum, Paeri Koshi. Então, peso, né? Expressão usada muito. Peso contra Nínive, peso contra Amon, peso contra o Egito. Então, a expressão também é bem comum, usada pelos profetas, principalmente quando é uma palavra pesada mesmo, né? Uma palavra dura contra a nação, palavra de julgamento. É usada essa expressão aí, Massá, Massá Nínive, peso de Nínive, ou seria um peso contra Nínive. É bem utilizada. Tem sessões lá no livro de Isaías, Jeremias, tem lá peso contra Amon, peso contra o Egito, peso contra o próprio Israel, né? Então, é uma expressão mostrando a autoridade divina e também na palavra. Bom, nosso amigo pescador escreveu um texto interessante aí, depois ele tem que publicar, né? Ele coloca aí, ó, a inspiração resultou no registro escrito da revelação de Deus. Historicamente, Deus preparou todas as condições necessárias para o registro escrito da sua santa palavra. Culturas desenvolvidas já na antiguidade, surgimento da escrita, um povo escolhido com homens letrados capacitados para registrar a revelação por escrito, materiais de escrita resistentes ao tempo, uma região de clima árido que possibilitou a preservação dos manuscritos por muitos séculos. O que ele está colocando aqui? Todas as condições, né, permitiram a preservação. Muitos textos antigos se perderam. Né? Você tem até texto de Agostinho, muita coisa se perdeu, né? Dos profetas, dos poetas, né? A gente tem os textos dos pré-socráticos em citações de outros que citaram eles. Os textos deles mesmo sobreviveram. Muitos textos egípcios não sobreviveram. Mesmo essas epopeias, Gilgamesh, o Enuma Elish, que são textos, você vai ver as tábuas lá, tá tudo quebrada, né? Trechos enormes desapareceram. Então podia ter acontecido isso com a Bíblia também. Né? Como que foi preservado todos esses textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Então tem todas essas condições, né? Cultura, escrita, os homens que foram usados, os materiais que se resistiram ao tempo, os locais que está falando aí, né, ficaram em locais áridos, porque se fosse em outro local, isso tinha se perdido também. Então, são muitas condições que confluíram para que essa palavra fosse preservada. Ela não pode ser tratada como uma literatura qualquer. Ela tem uma autoridade, ela está implícita, essa autoridade, né? E também explícita, porque os próprios autores, eles reivindicavam essa autoridade. Tudo bem, senhores? Até aí, perguntas? Essa é a parte introdutória que eu coloco aí na crítica, porque até depois vocês, dando aula algum dia de crítica, pode ser que o aluno tenha aquela dificuldade de entender que a gente está tratando da história do texto, mas não significa que a gente não creia na inspiração, entendeu? Porque a crítica é uma das áreas mais
sensíveis do estudo teológico, porque você vai ter que mostrar lá erros de escriba, o cara confundiu uma palavra, existem variantes textuais. Geralmente o cara fala assim, você ficou na dúvida, consulta original. Aí na crítica você vai perguntar, mas qual original? Né? Lembra, a gente estudou na crítica do Novo Testamento, tem quatro diferentes originais, né? Texto Receptus, texto majoritário, o texto da Nestlé Aland, o texto da UBS Interdição. Qual original você consultou, né? No caso da Bíblia Hebraica, não vai ter um texto só, mas vai ter variante. Então, essa variante textual pode não ter muitas implicações, mas aí o aluno vai ficar na dúvida. Então, quer dizer que não foi 100% do texto preservado? 100% de todas as palavrinhas que foram transmitidas não foram preservadas, mas esses 2% não tem nenhuma interferência teológica, né? Não muda nenhuma doutrina. Então, mas ele começa a tratar assim, por trás do texto impresso, né? O texto o cara carrega até lá a Bíblia prontinha. Aí quando você começa a mostrar todo o processo até chegar nessa Bíblia pronta, o processo é longo. Então pode ser que o aluno fique lá na dúvida a respeito da inspiração. Mas, na verdade, o estudo correto da crítica textual só confirma que Deus inspirou e preservou. E que tem aí uma dúvida razoável no sentido de algumas palavras que a gente tem dúvida. Mas isso não sacrifica todo o texto. No caso liberal, no caso do antigo, ele também vai dizer, mas esse texto maçorético aí, ele foi deturpado, tal. E aí ele vai dizer, mesmo o manuscrito mais antigo do Antigo Testamento é muito distante de Moisés, né? Está falando, vamos pegar os manuscritos do Mar Morto lá, se a gente chegar no século IV antes de Cristo, né? Tem 1000 anos aí que a gente não tem nada, né? Se o cara for levar em conta que foi Moisés, né? Ele vai falar, tá vendo? Não pode ter sido Moisés. Que esses 1000 anos de transmissão, o que aconteceu? Você não tem manuscrito anterior ao século IV antes de Cristo. Moisés escreveu em 1500, você tem 1100 anos aí, né? Então, por isso que esse a crítica das fontes lá do Van Halen, ele vai desconstruir toda a Bíblia. Aí depois vai desconstruir o livro de Isaías, vai falar primeiro e segundo Isaías, a vai falar primeiro, segundo, terceiro Isaías, vai desconstruir o livro de Daniel, fala que foi escrito depois, tá? É igual. A crítica do Antigo também é malhada, né? No caso, até no Novo Testamento, você tem uma transmissão textual mais ampla, mais manuscritos, né? Então, se espalhou muitas versões. No Antigo Testamento, você não tem tantas versões, não tem tantos manuscritos. Por exemplo, você tem um manuscrito do Novo Testamento do ano o P52 é do ano 125 depois de Cristo. Se João morreu em 105, mais ou menos, você tem 20 anos depois da morte do autor, tem um manuscrito. Ele nem sabe se não é o original lá de João, datado tardio, né? No caso do Antigo, você tem, na melhor das hipóteses, 1000 anos, né? Desde que Moisés escreveu até o manuscrito mais antigo. E mesmo o cara que pensar que todo o texto foi escrito no cativeiro, então você vai ver lá uma transmissão tardia, né?
Então vai ter sempre argumento para desqualificar a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A alta crítica não gosta da Bíblia de jeito nenhum, entendeu? Não importa se é antigo ou novo. Eles vão fazer de tudo para descaracterizar a própria Escritura. É que as descaracterizações estão mais nas críticas de forma e de fonte, né? A crítica textual, vamos dizer que ela tem que ser mais científica porque ela está baseada em evidência arqueológica. Você tem os manuscritos. O cara vai dar o samba do crioulo doido, mas com a evidência material, né? Tem lá um manuscrito. Então, por isso que eles vão trabalhar mais, a crítica vai trabalhar mais com a crítica de forma, que é a situação vivencial que gerou o texto, é a tradição oral que gerou a necessidade de produzir aquele texto. E a crítica das fontes, tentando desconstruir o texto uniforme, como se fossem fontes separadas, e lá um redator fizesse uma redação final. Começou com Wernhausen no Antigo Testamento e passou para o Novo, né? Então, eles são parentes ali. O interessante da crítica textual é porque nós estamos trabalhando com manuscrito, aí fica difícil o cara manipular demais isso aí, né? Ele vai só dizer, muito tempo de transmissão deve ter sido deturpado, mas deve ter sido, ele não tem evidência de que foi. E aí, com a evidência manuscrita, com essa estatística de mais de 95% de fidelidade, aí fica difícil o cara rebater, né?